Hoje nós vamos fazer um comentário na lição de número 13, o propósito de missões. O meu propósito aqui não é ministrar a aula, é só dar uma ajuda, tá bom? É só deixar para você um subsídio. De repente um comentário meu pode ajudar você no seu comentário aí na hora da sua aula no domingo que vem. Então esse é o nosso propósito. Quando as aulas trazem alguma nota grega, hebraica, latim, aí a gente também faz comentário aqui para ajudar vocês, ajudar na pronúncia, ajudar no significado e na aplicação prática e exegética da lição. Foi por isso que nós criamos essa série aqui, essa série da EBD. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre o propósito de missões. O propósito maior de missões é testemunhar do Evangelho. Testemunhar diante de todos os povos, tribos, línguas e nações. Eu acho muito interessante essas terminologias que nós vemos aí. Povos, tribos, línguas e nações. A Bíblia não usa só o termo nações, porque nações é um povo politicamente organizado, é um povo com um idioma, com um reconhecimento mundial de nações, um povo organizado. Por isso a Bíblia fala dessa maneira, que o Evangelho precisa ser pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. Assim, ninguém fica de fora do programa de salvação. Nós temos 2 ids na Bíblia. Nós temos um id para pregar, salvar as almas, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16 e 15, está logo aí na introdução da lição. E nós temos um outro id, que é um id mais específico, é um id mais qualificado, que é aquele de Mateus 28. Ide por todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos disse, que eu vos entreguei. Então a gente tem um id pregar e a gente tem um id e ensinai. O id ensinar é um pouco mais específico. Eu tenho uma visão assim muito associada do id e ensinar com missões transculturais. Enquanto que o id pregar de Marcos 16 e 15, ele começa ali na porta da igreja. Tecnicamente, missiologicamente falando, a gente tem 2 termos para significar missões. Evangelização é aquela que acontece a partir da porta da igreja. Evangelização é aquilo que a gente faz dentro da nossa cultura, para o nosso próprio povo, para o povo do nosso costume, que nós fazemos no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. E missão é aquela que sai das portas da nossa nação, que vai transculturar, que vai para outra cultura. Aqui no tópico 1 da lição, o alvo da obra missionária é o mundo inteiro, tá bom? Todos os povos, tribos, línguas e nações. E o livro do Apocalipse dá para nós aqui um retrato dessa verdade. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui é Apocalipse capítulo 5 e versículo 9. Então, o preço do resgate já foi pago. Jesus já derramou seu sangue para que pessoas de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos pudessem ser salvas. Eu vou indicar para você aqui a nossa série Missiologias, tá bom? Nós temos mais de 30 vídeos na nossa série Missiologias. Nela nós falamos tudo que você precisa saber para montar uma secretaria de missões aí na sua igreja, para desenvolver um trabalho de evangelização. Falamos sobre a diferença entre grupo de evangelismo e diretoria de missões, qual a atribuição da diretoria de missões, como formar uma localmente e nacionalmente. Tudo que você precisa saber nós temos ali. O que são povos não alcançados. Essa expressão aqui, ó, toda tribo, língua, povo, nação, se enquadra muito dentro da questão de povos não alcançados. Nós temos vídeos falando sobre isso. Então vou deixar o link da série Missiologias aqui para você clicar. Assista tudo, irmão. Maratone essa série aí. Você vai aprender bastante sobre terminologia de missões, sobre como que funciona a Secretaria de Missões. E se você não tiver aí na sua igreja uma Secretaria de Missões, um departamento missionário aí na sua igreja local, a partir dessa série, com as informações que eu deixo para você aí nessa série, você será capaz de criar uma Secretaria de Missões aí na sua igreja local. Lembrando que o pastor é a pessoa-chave. Nós temos um vídeo com esse título, tá bom? Converse com seu pastor e forme uma Secretaria de Missões aí na sua igreja. A igreja real, verdadeira, completa, é aquela que faz missões. Uma igreja que não faz missões
a gente tem dúvida se ela é igreja, né? Porque o propósito maior da Igreja de Cristo é salvar almas, é pregar o Evangelho. Esse livro selado que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 5 e versículo 9, comentário do primeiro tópico aqui, o alvo da obra missionária, esse livro é um livro de julgamento, viu? Esse livro aí é o que desencadeia todos os julgamentos da série de julgamentos que vão acontecer durante a época do Apocalipse. E só tem um homem, só tem um ser no universo da existência que tem autoridade para abrir esse livro. É Jesus. Ele é o único que tem autoridade de castigar a humanidade, porque foi ele que deu a sua vida por ela. É o que diz o versículo. Tu és digno de tomar o livro e de desatar, de abrir os seus selos, e cada selo que é aberto desencadeia um castigo sobre a humanidade rebelde. Ele é digno porque ele foi morto, derramou o seu sangue, e com o sangue dele, ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, ele é o único digno, porque ele entregou a sua vida. Então, o alvo da obra missionária é resgatar essas pessoas de todos os lugares do mundo, por quem Jesus entregou a sua vida. O propósito é global, então. O item 2 do tópico 1 diz que o propósito é global, e é mesmo, e nós temos os dois ids que eu falei aqui, o id e pregai e o id e ensinai. O id e ensinai é o de Mateus 28, 18 a 20. E esse id e ensinai engloba todas as nações, todas as pessoas. Esse id aqui mais específico, que é o id e ensinai de Mateus 28, 18 e 19, aqui nós temos Jesus dizendo que recebeu todo o poder, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto eu vou dar para vocês suporte. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Por isso que eu digo que é um id de ensino, um id mais técnico, mais prático, aquele que gasta tempo, que senta com a pessoa, ensina o caminho da salvação, ensinando-as a guardar, olha aí, ó, todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A vantagem de ter um Deus imenso e onipresente é essa, ele pode estar conosco em todos os lugares, a todo tempo. Vou deixar um vídeo aqui, um vídeo teológico bem técnico para você assistir. Imensidão e onipresença. Você vai entender por que dessa minha fala. Nós temos um Deus imenso e onipresente, que pode nos dar suporte em todo tempo e lugar. E além disso, ele tem todo o poder. Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Então, a obra missionária está garantida. Nós só precisamos de valentes, corajosos, ungidos, cheios do Espírito Santo para irem fazer a obra de missão, que é aquela que especificamente é transcultural. Nesses dois versículos aqui, de Mateus 18 e 19, a gente percebe a universalidade da obra. Como lá também em Marcos 16 e 15, a gente percebe a universalidade da missão. Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é para excluir ninguém. Esquece esse negócio de preconceito. Você prega o evangelho para toda criatura e deixa que Deus vai se ajeitar com essa pessoa. Você mostra o caminho, ora pela pessoa, integra ele ao plano de salvação, ensina ele a receber Jesus como Salvador, aquele que é digno de desatar o livro porque morreu e deu o seu sangue. Esse que você apresenta, sem preconceito, sem pré-julgamento, sem escolher pessoas, é toda criatura. E aqui Mateus 28, 18, 19, a mesma coisa, aqui é abrangente mesmo, hein? Todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas. Então, é universal o ID. Eu gostaria de falar, se tiver alguém assistindo que tem aquele pensamento limitado de que missão precisa ser feita primeiro no bairro, depois aqui na nossa cidade, nada de investir dinheiro em missões transculturais, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Se Daniel Berg e Gunnar Wingren, os missionários que vieram e fundaram as Assembleias de Deus aqui no Brasil, se eles tivessem pensado como você, que missão é para fazer só no bairro, nós talvez não tivéssemos sido alcançados por essa graça e por esse poder pentecostal que invadiu o Brasil por causa da obra desses homens. Então, missão não é uma coisa para se pensar localmente. Missão é uma coisa para se pensar local e mundialmente, globalmente, ao mesmo tempo.
Portanto, ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia como em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Pode perceber a morfologia dessa frase, que ela integra todos esses lugares ao mesmo tempo. Missão é uma coisa para acontecer local e transculturalmente ao mesmo tempo. Você não precisa fazer missões só aqui. Você faz aqui e em todos os lugares. Olha aqui, é muito claro, né? Aqui, o que a palavra diz. Tem que ensinar todas as nações. Imagina então ficar fazendo missões só aí no bairro, enquanto povos, tribos, línguas e nações perecem no mundo porque o evangelho nunca chegou para eles. Eu quero indicar para você um livro, O Fator Melquisedeque. O autor é Don Richardson. Leia esse livro, ele vai transformar a sua vida. É um achado esse livro, uma coisa extraordinária, para você entender o que é a obra missionária entre povos, tribos, línguas e nações. Então, pregar o evangelho é nossa obrigação, é uma obrigação que nos é imposta, e ele precisa ser pregado tanto localmente quanto transculturalmente. 1 aos Coríntios 9,16, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então é preciso anunciar o evangelho porque, além de ele trazer uma recompensa de glória para nós, porque vamos ganhar muitas almas, ele também traz um ai, né? Um ai é uma penalidade. Então, a gente precisa estar atento para isso. O tópico 2 vai falar que a pregação do evangelho é responsabilidade de todo cristão. E é verdade. Nós, como pessoas salvas, precisamos dividir essa boa nova, precisamos espalhar essas boas novas do evangelho para toda criatura, tá bom? Comece treinando aí no seu bairro, com as pessoas que estão ao seu lado. Você só não fala do evangelho se ele não te causar alegria, porque a gente fala de tudo aquilo que causa alegria para nós. A pessoa compra um carro novo, quer mostrar para todo mundo. Reforma a casa, quer fazer uma festinha para mostrar para os amigos. Faz uma casa nova, então, meu Deus, vai ter inauguração. A mulher está grávida, tem um filho, agora já estão fazendo aquilo que se chama de chá de revelação, porque é uma alegria para ela reunir amigos e revelar o motivo maior da vida dela, aquele filho, aquela filha que está por vir, né? Então, a gente sempre revela as coisas que nos alegram. Compra uma roupa nova, quer dar uma volta para mostrar, para se sentir bem com isso, aparecer com isso. E o evangelho, por que não está mais causando alegria dentro de certas pessoas, a ponto de eles se calarem e não falarem dessa boa nova, né? O evangelho é a maior riqueza que alguém pode receber. Agora, o que acontece é que nós temos um arqui-inimigo que ele, nem vou dizer nós temos, é Deus que tem. O diabo só respeita a gente porque Jesus está na nossa vida. Jesus é o mais valente e ele está na nossa vida. É por isso que ele nos respeita. Ele não respeita você, não. Ele não me respeita, não. Ele respeita Jesus que está na nossa vida, tá bom? Então ele é o arqui-inimigo de Deus e ele impede a pregação do evangelho. Ele impede as pessoas de verem e, sobretudo, de sentirem o evangelho. O que está acontecendo com a pessoa que não sente mais alegria de falar da salvação? A gente precisa buscar essa renovação para que a disposição volte. O item 1 do tópico 2, qual a sua disposição? A referência aqui é Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Isso aqui quer indicar que a vinda de Cristo e o desencadeamento de todos os eventos do Apocalipse, do juízo final, só vão acontecer depois que o evangelho for testemunhado a todas as nações, né? Mas tem gente, tem tribos, tem povos em lugares do mundo que nunca viram uma Bíblia. Para você que vive no Brasil, onde nós temos média de 7 Bíblias para cada família, eu tenho aqui em casa mais de 7, de várias versões, e hoje nós que vivemos no mundo livre, nós temos aqui no celular mais de 155 versões da Bíblia, idiomas, traduções da Bíblia no aplicativo YouVersion, a Bíblia global aí que você pode acessar.
Mas em países como a China comunista, por exemplo, a gente não tem essa liberdade. Em países como a Coreia do Norte, nós não temos essa liberdade. Em países muçulmanos, nós não temos essa liberdade, né? Então, disposição é o que nós precisamos buscar em Deus. Renovação espiritual para testemunhar do Evangelho. Ainda aqui no item 1 do tópico 2, nós temos 3 perguntas interessantes aqui. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Terceira pergunta, estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Desde a época de Jesus, Jesus já dizia que a seara era grande e os obreiros eram poucos. Não mudou em nada o quadro. Continua a mesma coisa. Seara imensa, 8 bilhões de pessoas no planeta. Você viu aí nas aulas anteriores a igreja perseguida, a janela 1040, cinturão de resistência do evangelho, 62 países, 4 bilhões de pessoas menos evangelizadas. Nós temos quase 8 mil povos não alcançados, são os PNAs, você vai poder assistir na nossa série Missiologias. A visão missionária do mundo ainda é aterradora. A igreja envia muito poucos missionários, até porque falta homens e mulheres com coragem para ir, porque o ID de Mateus 28, 18 e 19 é específico, né? Precisamos de pessoas que estejam orando, buscando, querendo intermediar entre o perdido e o Salvador. E isso não tem acontecido muito. Outra coisa interessante que você pode comentar aí na sua igreja, eu vou deixar 3 vídeos aqui falando especificamente sobre a teologia de missões. A gente tinha evangelismo na igreja. Depois, quando quando eu estou falando na igreja, quando nós enxergamos a necessidade mundial do evangelho, enxergamos de forma prática, então surge a missiologia, a teologia de missões, com força, para mapear o mundo menos evangelizado, para construir estratégias para alcançar os povos menos evangelizados. É aí que surgem pessoas com a minha formação, por exemplo, missiólogos. Vou deixar um vídeo aqui para você assistir a diferença entre o missionário e o missiólogo. Eles são 2 pessoas diferentes, todos trabalhando na obra, mas cada um na sua área. Quando você entender a diferença entre missionário e missiólogo, você vai achar muito interessante. E vou deixar 3 vídeos para você mostrando a trajetória da teologia de missões. Vou deixar tudo aqui na descrição, nos cards aqui, telas finais, tá bom? Procura aí esses vídeos que você vai encontrar. E vale muito a pena assistir. É uma formação que você terá sobre missões. A minha experiência como professor de teologia. Quando é aquele culto de avivamento, assim, aquele culto do barulho, aquele culto do movimento, as pessoas vêm, cada um tem seu interesse. Quando fala de escola bíblica, você já deve saber como é aí na sua igreja, né? O pouquinho de gente que vai. Quando fala de estudo específico, então, fazer um curso de teologia, começando no básico, depois médio, bacharel, mestrado, doutorado, sei lá, aí é que o desânimo bate mesmo. E se a gente fala, e se falar de dinheiro, então, que o curso é pago, meu Deus, aí é que não faz mesmo. Ou seja, então, muitas igrejas não investem em qualificação de obreiros, e muito menos ainda na área missionária, e quando algumas igrejas fazem isso, os obreiros são convidados, se tiver que investir um pouco de dinheiro, também ele não vai querer, porque ele acha que ele acha que já está bom para ele. A gente investe em carro, a gente investe em roupa, a gente investe em casa, a gente investe na bolsa, a gente guarda dinheiro no banco, mas a gente não investe no ministério. Por que será, hein? Eu fiz 2 anos de teologia básica, eu fiz 2 bacharéis com 2 especificações, eu fiz um mestrado com especialização em missiologia, a imersão do meu mestrado é missiologia. Então, eu já investi muito dinheiro, cursinho aqui, cursinho ali, já investi bastante na minha formação, mas a maioria dos obreiros não querem fazer isso. Muitos obreiros não investem nem tempo, imagina se vai investir tempo e dinheiro. Então, nós temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? A resposta honesta é não, por causa do termo suficientes aqui. Nunca vai ser suficiente para começar, mas a gente não tem investido nem o necessário.
Estamos prontos a dar a nossa vida pela obra? Aqui já é uma pergunta muito relevante, muito extrema, né? Falar aqui como eu estou falando, por exemplo, que no ambiente seguro do estúdio aqui, do Maná de hoje, tudo certinho, bonitinho, microfone, câmera, é fácil. Dar um passo lá fora é que é complicado. Pedro achava que estava pronto para dar a vida e descobriu que não estava. As pessoas que têm essa coragem, que estão prontas a dar a vida pela obra, são pessoas específicas, pessoas extraordinárias, pessoas chamadas. Essas 3 perguntas despertam a gente então para 2 realidades: a omissão da igreja e a necessidade que continua ainda premente desde a época de Jesus até agora. Jesus olhou assim e disse: o campo realmente é grande, mas faltam obreiros. Sobre, pois me é imposta essa obrigação, eu já fiz um comentário, é uma obrigação nossa, tá bom? É uma ordem. Se você estudou português e gravou bem o verbo e os tempos do verbo, você vai entender que Marcos 16:15 o verbo está no modo imperativo, ide, é ide vós, por todo o mundo, pregai o evangelho. Então, o ide é uma ordem, o verbo no modo imperativo expressa ordem, não é para discutir, é para ir. Tá bom? Então, a gente começa indo a partir do momento que a gente encontra uma pessoa. Pastor Cisino Bernardino tem uma frase extraordinária dos Gideões Internacionais. Ele diz assim: onde estiver um coração sem Cristo, ali está um campo missionário. E onde estiver um crente, ali está um missionário em potencial. Então, a gente tem tudo para fazer a obra, só precisa de disposição. Bom, esse foi o comentário, então, da nossa lição de número 13, o propósito de missões. O propósito de missões é pregar o evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. Propósito de missões é salvar almas, sem preconceito, espalhando o evangelho, sem escolher pessoas, sem escolher cor da pele, sem escolher nível intelectual, sem escolher que povo, tribo, língua ou nação deverá receber o evangelho. Não, todos devem, todos precisam, todos são carentes. Então vamos fazer missões aqui no nosso lugar e lá transculturalmente, ao mesmo tempo, tá bom? E não tem igreja que não consiga fazer. Se uma igreja local não consegue enviar um missionário, mas ela pode contribuir para que um missionário possa ser enviado. É isso. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aproveite nosso conteúdo, compartilhe nossos vídeos, deixe um like para nos ajudar, se torne membro. Como membro, você poderá assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos e poderá falar direto comigo, sendo membro do nível consultoria. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.